Pois bem, meus irmãos, mais um dia, mais um vídeo, mais uma história impactante. E antes de eu dar início aqui na história de hoje, que não é história, né? História são coisas inventadas, são histórias verdadeiras, impactantes, muito contundentes, que nós temos compartilhado nessa série de vídeos, onde nós temos, por misericórdia de Deus, compartilhado com os irmãos aí. Eu acredito que é o 6º vídeo, ou 7º vídeo dessa série de vídeos de testemunhos de libertação e também testemunhos que relatam, que constatam a forma com que o inimigo age sobre as vidas, para que com isto nós venhamos ter a nossa fé edificada e também venhamos ter a consciência de tudo aquilo que o inimigo das nossas almas age sobre as vidas e a forma com que Deus usa os seus ministros por misericórdia para que as vidas possam ser libertas para a glória do nome de Jesus. Queridos, antes de eu estar introduzindo então o testemunho de hoje, eu já quero aqui de antemão agradecer alguns irmãos que têm se mobilizado, cada um, claro, dentro da sua possibilidade, dentro das suas condições. Eu acredito, eu estimo que em torno de 300 e poucos reais, mais ou menos, eu recebi de ajuda de irmãos. São muitos irmãos, né, ou melhor dizendo, alguns irmãos que vão ajudando conforme as suas condições. Eu sou muito grato, muito obrigado a cada um dos irmãos que tem ajudado. Nós sabemos que o objetivo de eu montar novamente o estúdio, ele é um passo de fé, é um passo que vai me onerar bastante, ou seja, eu vou ter uma despesa meio elevada, mas com a ajuda dos irmãos e a oração dos irmãos acima de tudo, com certeza nós vamos conseguir esse objetivo, né, que está engatinhando, vamos dizer assim, né? Então vamos aí de vídeo em vídeo, né, de apelo em apelo, e meu muito obrigado a todos aqueles que ouviram e têm ouvido a voz do Espírito Santo ao seu coração e têm estendido a mão para esse que vos fala, para que nós possamos continuar e permanecer então testemunhando e testificando de tudo aquilo que Jesus fez e vai continuar fazendo através da minha vida. Hoje eu vou estar testemunhando a respeito de um fato que aconteceu, fato este que tem por testemunha um pregador aqui da cidade de Cachoeirinha, amigo meu, congrega na Assembleia de Deus na cidade de Gravataí, chamado Leonardo. Ele foi testemunha ocular desse testemunho que eu vou estar relatando hoje, que foi algo muito impactante que aconteceu lá nos idos de 2010, mais ou menos, se não me falha a memória. Eu estou no campo missionário, estou participando ali do trabalho missionário, onde durante muitos anos nós pastoreamos igrejas muito pobres, em cidades muito oprimidas, em condições muito precárias. E quando eu digo precário em todas as áreas, tanto no âmbito financeiro, como na questão estrutural, como na questão de condição para poder evangelizar, cidades onde o evangelho tinha uma baixa penetração e cidades que foram impactadas pelo poder de Deus através do ministério desse que vos fala. Então, ocorre que uma vez por mês eu fazia campanhas assim que eu digo, né, campanhas de avivamento, trazendo pregadores de Porto Alegre, principalmente pregadores amigos meus que não davam, digamos, despesa para a igreja. E o Leonardo, que é amigo meu há muitos anos, em todos os campos que eu pastoreei, em todas as cidades que eu presidi, eu sempre levei o Leonardo para pregar, porque o Leonardo sempre foi, né, como amigo, pela companhia. Claro que a gente sempre abençoa ele na medida do possível, mas ele não tinha aquela exigência, não, só vou se der tanto e tal, aquela coisa toda, ia mais pela amizade, e muitas experiências nós tivemos. Na campanha em questão,
a gente sempre fazia uma campanha de consagração com a igreja, ou seja, um período de jejum estendido, aonde eu, claro, como pastor da igreja e por ter a possibilidade que os demais não tinham de estar em consagração por períodos longos, 3, 4, 5 dias, como eu já relatei aqui, eu costumava ir ao monte, ficar acampado ali 3, 4, 5 dias até mesmo, temperaturas de 0 grau, até 2 abaixo de zero, cheguei a ficar em cima do monte, acampado dentro de tendas feitas de palha com madeira, e subia ali só com 1, 2 garrafas de água e permanecia ali esse tempo todo em consagração. Isso eu fiz muito, irmãos, fiz muito para a glória do nome de Jesus. E essas campanhas de jejum e oração, elas precediam então a campanha aonde o pregador de fora ia ministrar, aonde o ambiente já estava todo preparado. E como era de costume, em todas as igrejas que eu pastorei, em todos os lugares do Brasil onde eu pastorei, todos os cultos são precedidos por pelo menos 40 minutos, 1 hora, 50 minutos de oração. Sempre, sempre. Esse costume eu sempre trouxe comigo. Eu sei que muitas igrejas abandonaram isso. Inclusive, parece que até as churches nem tem oração antes do culto, né? As pessoas vão entrando, vão sentando e depois vão começando a cantar. Me parece, né? Pelo menos todas que eu fui são assim desse jeito. Não tem mais oração antes do culto. Mas eu sempre levei esse costume da oração antes do culto. E isso tudo preparava o ambiente para uma ação extraordinária de Deus. Nessa época, o Leonardo, né, jovem ainda, né, né, tem, acho que se tiver 36 anos hoje é muito, não sei se tem isso aí, né, mas muito jovem na época, com ímpeto muito grande de ministrar, foi e ministrou então a palavra de Deus no sábado, na abertura da campanha. Nesse sábado, na abertura da campanha, tivemos ali 10 batismos com o Espírito Santo, inclusive uma criança de 9 anos foi batizada no Espírito Santo. O vídeo do batismo no Espírito Santo dessa menina, Pauliane, ele está aí no YouTube, aí eu tenho alguns vídeos espalhados pela internet no YouTube, então tem o vídeo, inclusive da campanha, onde o Leonardo ministrou, e o vídeo da menina sendo batizada no Espírito Santo, nesse apogeu de glória que desceu sobre a igreja, na qual impactou muito a nossa igreja naquela época, né, mediante então todo esse contexto no qual envolveu monte, consagração, jejum, oração, clamor e a palavra de Deus, é claro, né, que é aquela que traz o efeito final para a manifestação do poder do Espírito Santo. Dito isto, terminou a campanha, fomos ali para a casa pastoral que ficava nos fundos da igreja e após jantarmos, conversarmos um pouco, fomos dormir. Em torno aí de 1h da manhã, por aí eu estimo, talvez um pouco mais, não muito menos do que isso, liga uma irmã, agora não me lembro mais o nome dela, foi uma ovelha, inclusive, que eu batizei ela e batizei o esposo dela. E desesperada, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, recém estava ali o Orkut, né, começando não, já tinha Orkut, né, só tinha Orkut, melhor dizendo, né, e o ICQ, se não me falha a memória, e ela me liga por ligação normal, desesperada, pedindo pelo amor de Deus que eu fosse à sua casa para poder orar pelo irmão dela, que segundo o relato dela por telefone, o irmão dela estava terrivelmente possesso de demônios. Eu, como nunca na minha vida, eu neguei um pedido de socorro de uma ovelha, nunca na minha vida. Sempre estive pronto a poder atender qualquer pessoa. Já resgatei pessoas do Tribunal do Tráfico, já fui no meio de boca de tráfico para poder tirar pessoas que estavam ali devendo, filhos de irmãos e irmãs em Cristo que congregavam comigo, que estavam com dívida de drogas, que estavam para ser executados, já fui tirar, já fui
negociar dívida de pessoas, de irmãos da igreja, para não serem pelos agiota. Tudo isso aí eu já fiz, irmãos. O que vocês imaginar, entendeu? Eu sou combativo, vou para frente, vou para cima, entende? Então, enquanto pastor, enquanto cuidando da igreja, eu nunca me mexei. Nunca, nunca. Deus sempre me guardou e até aqui eu estou. E então, para mim não ir sozinho, né? Eu peguei e acordei o Leonardo. Cutuquei ele assim, sabe? Lá era muito frio, fronteira do Brasil com o Uruguai, né? E acordei ele, aquele friozão. Falei, Leonardo, vamos comigo lá para poder expulsar um demônio na casa de uma irmã aqui da igreja, aqui, uma alma, uma nova convertida. E ele disse, não vou nada, ó o friozão essa hora, Luciano, amanhã nós vamos. Eu disse, irmão, tem que ser agora, que o caso é urgente. E quando ela me ligou, inclusive, eu escutava o grunhido, os gritos do irmão dela possesso dentro de casa, o que me impeliu mais ainda da necessidade de ir urgente, com pressa, até aquela residência. E ocorre que, queridos, então, o Leonardo se arrumou, meio contra a vontade, cansado, claro, tinha viajado, tinha pregado, aquela coisa toda. Fomos. Na época, eu só tinha uma bicicleta, eu não tinha carro. Só para você ter uma ideia, eu ganhei naquela época uma moto para poder fazer a obra de Deus, e como a igreja não tinha piso, eu peguei e vendi a moto para comprar o piso para botar na igreja. Só para você ter uma ideia. E o que acontece? Fomos a pé. Tivemos que atravessar ali a cidade, talvez 4 quilômetros, não sei, né, um pouco mais, talvez, até chegar na casa da irmã essa aí, que eu já sabia onde é que era. Cidade pequena, em torno de 8 mil habitantes, mais ou menos. Eu sabia tudo onde é que ficava, dava para ir a pé em todos os lugares, embora um pouco longe. Cheguei lá, quando eu cheguei, o Leonardo é testemunha. Eu pisei o pé no portão, um portão assim de madeira, né, desses assim de empurrar, daqueles que só botam uma cordinha para poder segurar, né, algumas casas botam uma corrente. Quando eu pisei o pé no portão, lá de dentro da casa, aquela voz disse assim, ó, é contigo mesmo que eu queria falar. De dentro da casa, aquela voz. O Leonardo já se apavora, porque o que acontece? Não que ele, né, estava com medo, mas estava com medo, né? Inclusive ele relata isso aí, que ficou com bastante medo, que ele não tinha visto ainda. Porque uma coisa é na cidade grande, embora aconteça na cidade grande, né? Cachoeirinha aqui é Grande Porto Alegre, uma metrópole, é muito difícil esse tipo de manifestação acontecer. Então ele nunca tinha visto, ele me relatou, nunca tinha visto desse jeito. E aí ele ficou apavorado. Eu peguei, entrei, chamei a irmã, ela disse, entra, pastor. Eu peguei e entrei na casa. No que eu cheguei na porta da casa, eu entrei para dentro da casa e fiquei na porta. Atrás de mim, numa escadinha de madeira que tinha para a entrada da casa, ficou o Leonardo olhando, né? E na mesa da cozinha da casa, porque era uma casa pequena, estava o irmão da irmã, possesso, ele com vários copos e pratos de vidro. Ele comia assim, ó, botava na boca e comia como se fosse açúcar, como se fosse um doce, uma coisa. Ele comia, mastigava tudo e engolia. Tudo de vidro. Copo, comia, quebrava, mastigava. Aquilo ali, gente, qualquer pessoa assim, normal, se pegar um copo de vidro, a pessoa morder e mastigar, vai rasgar a boca todinha por dentro. Ele não só comia, como ele mastigava e engolia. E aí eu falei assim, diabo, eu não saí da minha casa 1h pouco da manhã, a pé, cansado, para lutar contigo. Então a situação é a seguinte, tu vai sair agora da vida desse homem, tu vai libertar agora, tu vai deixar livre esse homem agora, e tu nunca mais vai atormentar a vida desse homem. E aquele demônio assim pegou, sabe, inchou assim a face, o rosto, o pescoço inchou, sabe? E aquele monte de caco de vidro e aqueles
pratos e copos e coisa, e ela desesperada, chorando, com os olhos cheios de lágrimas. Eu me lembro, ela tinha os olhos assim claros, azul, sabe? E ela chorando, ela disse: pastora, ele já comeu vários copos e pratos, já comeu vários, e desesperada. E eu peguei e fui em direção àquele demônio, ou aquele homem possesso com aquele demônio, e eu mal cheguei perto dele, eu só disse: em nome de Jesus, sai desse homem agora! E aquele homem virou cadeira para trás assim, a cadeira que ele estava sentado, e caiu no chão, começou a se tremer todo. Eu subi para cima dele, impus as mãos ali, teve uma luta ali espiritual, né, assim, porque às vezes o que acontece, pessoal? Às vezes são castas, entende? E como Jesus diz que certas castas só saem através do jejum e da oração, então o que Jesus quis dizer? Que existem várias linhas de esferas e tamanhos diferentes que podem possuir uma mesma pessoa, que eu acredito que era o caso desse homem. E outras pessoas, quando demora um pouquinho mais, tipo 2, 3 minutos, que você vai expulsando e ainda fica meio manifestado, e você expulsa de novo e ainda fica meio manifestado, é que estão saindo as castas, sabe? Como se fossem enxames de marimbondos, mas na verdade são legiões, são milhares ou centenas de demônios que vão deixando o corpo daquela pessoa. E aí, então, por fim, aquele homem foi liberto. Irmãos, passado aquilo ali, aquele homem pegou e sentou, ficou em si. Eu conversei com ele, mostrei aquele monte de pedaços de caco de vidro. Eu falei assim: tu comeu tudo isso aí, manifestado com o demônio. E aí eu disse para ele: tu tem que fazer hoje um compromisso com Jesus, hoje tu tem que fazer um pacto com Jesus, porque senão isso vai voltar, e pior ainda, e vai tirar a tua vida. Vai tirar a tua vida. Porque se Deus permitir, esse monte de vidro que tu comeu te rasga tudo por dentro e tu morre e acabou. E aí aquele homem desesperado em ver a situação, né, e quebrantou-se, fez ali um pacto com Jesus em lágrimas na casa da irmã dele. A sua irmãzinha abraçou ele em lágrimas também. Nós oramos ali, né, Leonardo também juntamente comigo orou ali. Nunca mais, para a glória de Deus, aquele homem teve esse tipo de possessão de novo, porque daí passou o tempo, e aí depois eu tive contato com essa irmã através das redes sociais, porque as ovelhas, né, elas lembram às vezes do seu pastor e vão nos adicionando. Eu tenho ovelhas lá daquela época, né, que até hoje me seguem na rede social, e volta e meia eu pergunto como é que estão, como é que não está e tal. E as últimas informações que eu tive desse rapaz é que ele estava muito bem, para a glória do nome de Jesus. Então, o homem possesso que comia vidro, mastigava e engolia, e pelo poder dos demônios nada lhe acontecia, até que Jesus, através dos seus ministros, esteve ali visitando aquela casa, e ele foi liberto para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, então continuamos nessa série de vídeos, nessa campanha também, com o objetivo de levantarmos os fundos para minha, digamos assim, para o meu recomeço como youtuber, né? E já coloquei aqui para os irmãos a questão da necessidade. Eu quero comprar de novo uma cadeira gamer, quero comprar de novo um escritóriozinho, uma mesa de escritório, né? Iluminação, outras coisas mais, que microfone, essas coisas. E eu creio, sabe, sendo agora começo de mês, que Deus vai tocar no coração de pessoas certas que vão estar semeando no meu ministério, vão estar me ajudando, assim como alguns já têm ajudado. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Irmãos, hoje eu já fui à tarde, eu tenho um cortezinho do videozinho que eu fui à tarde lá no meu arraial de oração, e eu vou essa madrugada de novo, tá? Pode estar agora, hoje não está muito frio, acho que está uns 6 graus, eu acho, mas pode estar 6, pode estar 5, pode estar 3. Eu vou estar levando o teu nome para estar orando pela tua vida nessa madrugada ali no arraial, e com certeza Deus vai estar abençoando a tua vida. Meu muito obrigado a todos que já ajudaram, cada um dentro da sua possibilidade. E você que está me vendo, você que é um empresário, você que é uma pessoa que tem condições, você quer investir, você que me acompanha desde o extinto canal Uma Verdade Inconveniente, que viu tantos milagres e tantos testemunhos e vídeos edificantes como esse que eu acabei de vos relatar, faça a sua oferta, nos ajude a podermos estar levando esses testemunhos e essa edificação espiritual para a vida de muitas
mais pessoas. Tá bom, queridos? Deus abençoe os irmãos, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?